Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oi, gente, hoje o nosso devocional está baseado no livro de Amós, no capítulo 8 e o versículo 13, que diz assim: Naquele dia, até moços e moças fortes desmaiarão de sede. Antes, porém, de começar a nossa meditação, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like neste vídeo e enviar este vídeo para alguém que você sabe que precisa receber uma palavra de Deus. Você pode entrar numa livraria evangélica e encontrar fileiras e fileiras de livros que falam a respeito da Bíblia, livros evangélicos, e sem mesmo pisar em uma igreja, ter acesso a um conteúdo bíblico enorme. Aliás, a quantidade de recursos bíblicos disponíveis e ao nosso alcance é espantoso. E aí nós podemos perguntar: é possível que, apesar de todos esses recursos disponíveis, alguém ainda sinta sede e fome da palavra de Deus? Para responder isso, é preciso nós darmos ouvidos à advertência contida no livro de Amós que nós acabamos de ler. Será que aquela advertência era válida somente para o povo de Israel ou é aplicável para nós nos dias de hoje? Aliás, eu gostaria de ler com você o livro de Amós, no capítulo 8 e o versículo 11, que diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. O 12, os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. E então o versículo 13 que nós lemos: Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. As consequências por desprezar a palavra do Senhor podem ser devastadoras. Se nós ficarmos sem nos alimentar, sem comer, sem ingerir alimentos necessários à nossa subsistência, em pouco tempo nós podemos definhar e acabar morrendo. Nosso alimento espiritual é o que sai da boca de Deus, não é o pão e a água que nós bebemos, mas aquilo que provém do Senhor por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus proporciona o alimento e a reestruturação espiritual, porque a palavra nos confronta. Nós temos visto inúmeros podcasts, cultos online, vídeos onde as pessoas pregam, ministram a respeito da palavra de Deus, que trazem emoções momentâneas, mas não confrontam a pessoa que está ouvindo. A palavra precisa nos confrontar, porque nós somente seremos transformados a partir do momento em que ficarmos desnudos diante dela. E se essa palavra que confronta, essa palavra que nos instiga, não estiver disponível, certamente morreremos de fome. Acabamos de dizer há pouco a respeito dessas palavras que nós ouvimos, dizendo coisas como se Deus não se irasse, como se Deus não cobrasse alguma coisa de nós. Isso não traz crescimento. Se Deus diz para os pais corrigirem os filhos, para que os filhos não se desviem do caminho que devem seguir, leva-nos a entender que Deus também age com seus filhos de forma a corrigi-los constantemente, ao ponto de que eles não se desviem do caminho. Então, a palavra consola, a palavra orienta, a palavra cura, a palavra liberta, mas a palavra confronta. E todos nós já vimos alguém que estava em um quadro de desnutrição, seja por uma entrevista na internet, seja por uma foto num jornal, numa revista, e vemos que a pessoa atinge um estado deplorável, onde ela tem o seu estado de saúde completamente prejudicado por aquela desnutrição. Espiritualmente, a palavra indisponível de confronto que nos traz o alimento espiritual que nos faz crescer, que nos faz engordar, pode nos definhar por desnutrição espiritual. Amós advertiu o povo pela complacência, pela idolatria, pela opressão aos pobres de Israel. E será que hoje nós não experimentamos os mesmos defeitos que Israel demonstrou e que culminou nessa profecia tão pesada da parte de Deus? Quando Jesus está falando a respeito da parábola do semeador, ele enfatiza os diversos tipos de corações que receberão a palavra de Deus. Alguns receberão e frutificarão, outros receberão, mas deixarão morrer.
Outros receberão, mas não crescerá porque está entre espinhos e pedregais. E então, ao ser questionado por seus discípulos o porquê Jesus ensinava por parábolas, Jesus responde: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Nele se cumpriu a profecia de Isaías, que diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Essa leitura nos faz entender que estamos vivendo tempos onde temos uma gama enorme de conteúdos bíblicos que poderiam nos ser aproveitados para o nosso crescimento espiritual. Embora nós tenhamos todo esse arcabouço bíblico disponível, tantas coisas que nós podemos desfrutar, ouvir e que poderia ser utilizado para nosso alimento espiritual. Mas muitas pessoas ouvindo não entendem e vendo não veem por causa da insensibilidade dos seus corações. Essa palavra significa que Deus não vai tirar todos os exemplares da Bíblia das nossas mãos, nem vai fazer apagar todo o conteúdo cristão ou bíblico que tem na internet, mas vai fazer com que nós busquemos, corramos atrás, mas não encontremos, porque o nosso coração está insensível para entender e receber de Deus. E quando buscarmos ajuda nele, não encontraremos o seu consolo e o seu conforto. A nossa oração hoje é que o Espírito Santo nos ajude a ser sensíveis, não para ouvir aquilo que alimenta o nosso ego, mas ouvir aquilo que alimenta a nossa alma, mas que nós possamos nos voltar para Deus, para sermos supridos espiritualmente, não com o pão, a carne, o leite, os ovos que perecem, mas com tudo aquilo que sai da boca de Deus. Deus abençoe você, curta, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Lembre-se, você é especial para Deus.